A numerologia complicada de Jair Bolsonaro. Fique aqui comigo e eu vou mostrar para você que, inclusive, o mês de agosto, agora de 2025, é um mês crucial dentro da história desse personagem tão contraditório da política brasileira. Jair Messias Bolsonaro nasceu no ano de 1955, mais especificamente no dia 21/3, no estado de São Paulo. Olha só, a numerologia dele é uma numerologia extremamente poderosa, mas também nós temos aqui questões assim extremamente complicadas. E eu vou te explicar por quê. Todos os números têm o lado construtivo, negativo e destrutivo. E aí tu vai chegar às tuas conclusões e eu vou trazer informações aqui extremamente precisas de como é que a numerologia do Jair Bolsonaro levou ele aonde levou, em todos os sentidos. Para o lado positivo e para o lado negativo e até para o lado destrutivo do número dele. Quando nós somamos todos os números do dia, do mês e do ano de nascimento dele, que foi 21/3 de 1955, nós temos a soma do número 8, de um poderoso número 8. O número 8 mostra a missão de alma dele aqui na Terra. Significa que ele veio para se tornar esse número 8. Não é que ele é o número 8, ele veio para se tornar. Porque em vidas passadas ele não gabaritou a prova nesse sentido. O 8 é poder, é justiça, é finanças, é construção de grandes impérios, é uma liderança extremamente poderosa. Isso quando vibrando pelo lado construtivo do número. Mas nós vamos falar mais a respeito disso. Então, a missão de alma de Bolsonaro é crescer, evoluir, construir, levar condições melhores, não só para si, mas a nível até de país e a nível planetário. Ele veio, o número 8, para levar ele além fronteiras, porque é um número do planeta, é um número de construção, é um número de grandes obras e grandes realizações. E você vai me dizer, tá, mas não tem lado negativo? Eu vou te trazer lado do negativo e destrutivo desse número também, e aí tu vai tomar a tua consciência e ver onde é que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vibrou. Quando ele vibrou no lado construtivo? Quando ele vibrou pelo lado negativo? E quando ele vibrou pelo lado destrutivo dessa energia poderosa do número 8. Olha só, o dia de nascimento dele é o número 3. O número 3 é o número da criança, mas é o número da espiritualidade, é o número do Cristo, da energia crística, mas é o número da criança. Então o número 3 é o falante, e também no seu desequilíbrio pode se tornar o falastrão, aquele que fala pelos cotovelos, aquele que fala sem responsabilidade, aquilo que diz as coisas sem filtro. Será que isso combina com a personalidade dessa figura tão emblemática da política brasileira? Você tira as suas conclusões, mas o número 3 tem o dom da comunicação, tem o dom de encantar e tem o dom de levar luz, de iluminar o caminho daqueles que estão meio cabisbaixo, sem brilho e sem luz. Então o número 3 tem o poder de comunicar, de se fazer entender pelas massas quando bem equilibrado. Ele traz alegria, traz felicidade, porque ele é um palhaço de plantão. Ele nasceu também no mês 3, que é o mês de março. Agora nós vamos trazer informação da alma, do que ele deseja, do que ele realmente é. É de novo o número 8. Então ele veio para ser o número 8, significa que ele não gabaritou a prova em relação ao 8 em vidas passadas, porque o número 8 é justiça, é poder, é dinheiro, construção de grandes impérios, rompimento de barreiras, inclusive internacionais. Mas vejam bem, os desafios no número 8, quando ele cai para o lado negativo e para o lado destrutivo. Materialismo excessivo, vai fazer o que quiser e quando quiser, se estiver lidando no negativo e no destrutivo, para alcançar os seus desejos, as suas vontades. Autoritarismo e um controle exagerado sobre todos na sua volta. Eu quero assim, eu faço assim, eu determino assim e vai ser do jeito que eu quiser, custe o que custar. Arrogância e ego inflado. Esses são lados tenebrosos de um número 8. E um número 8, no desequilíbrio, ele passa por cima de tudo e de todos. Ele passa por cima de todo mundo. Vício em trabalho, ou lá no outro extremo, não quero trabalhar, eu não vou trabalhar, ou vai trabalhar em excesso. Impaciência e intolerância. O número 8 em desequilíbrio, ele se torna extremamente impaciente e ele se torna extremamente intolerante. A intolerância é uma doença de um número 8 vibrando pelo lado negativo ou lado destrutivo da sua energia. Falta de empatia e uma dureza extraordinária. Isso é um número 8, porque ele fica muito racional, muito lógico, muito mental quando ele está no desequilíbrio e acaba se tornando muito duro e sem empatia nenhuma com ninguém, com sofrimento, com dor de ninguém. Tira as suas conclusões se isso aconteceu em algum momento na vida desse ex-militar.
Dificuldade em lidar com os fracassos, ou seja, não aceita fracasso. E quando fracassa, ele tende a cair no fundo do poço. Ele realmente, o chão sai debaixo dos pés de uma pessoa número 8 que está em desequilíbrio, ela sucumbe à falta da vitória, à falta do poder, e não consegue viver não sendo o centro das atenções. Ele prefere não viver. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se não for o centro das atenções e se não tiver os holofotes e as luzes para o seu lado. E vai fazer de tudo, se tiver no desequilíbrio, para ter holofotes e para ter luzes. Não importa o resultado daquilo. Ele vai buscar holofotes e luzes para a sua volta. Obsessão por status e reconhecimento, que é justamente isso que eu estava dizendo. Então, esses são lados extremamente negativos de um número 8. Mas o número 8 do Bolsonaro vem de um número 44, que é um número de extrema força, é um número de extremo poder, é um número de reconhecimento, é um número de sucesso, é um número de fama. Um número 44,8, quando está equilibrado, ele consegue reunir muitas pessoas e construir grandes obras, grandes projetos e fazer a diferença no seu estado, no seu país e até a nível humanitário, até a nível planetário. E aí, quando ele está vibrando construtivamente, ele consegue fazer a diferença e marcar. Na realidade, um número 8 sempre vai marcar a sua trajetória com grandiosidade, seja pelo lado destrutivo ou seja pelo lado negativo. O número 8, como ele é a justiça, se ele abre espaço para as coisas negativas e para fazer coisas erradas, a justiça vem para cima dele. O peso da vara da justiça é implacável com uma pessoa número 8. Então, a pessoa número 8 ela tem que ter uma retidão ética extraordinária. Não importa o nível que ela esteja dentro da sociedade. Isso vale para você que tem número 8 aí me assistindo também. Então, se você tiver número 8 e der uma pisadinha em falso, o peso da justiça é poderoso em cima de você. Por quê? Porque tu tens a missão de ser justo, de ser honesto, de fazer as coisas como elas devem ser. Se não fizer, desaba o teu império. E aí o tombo de um número 8 é o tombo de uma grande árvore. Você imagina uma grande árvore tombando. O barulho e o estrago que ela causa na volta é extraordinário. A imagem de Jair Messias Bolsonaro é de um número 1. O número 1 é o número do yang, é o número da energia, daquele que vai, daquele que faz. É o número do líder, é o número que abre fronteiras, que faz as coisas diferentes. E o negativo destrutivo? Bom, aí nós vamos ver arrogância, prepotência, nós vamos ver egoísmo, eu em primeiro lugar. É tudo o que eu quero, no negativo. Eu vou fazer o que eu quiser para alcançar os meus objetivos e quem estiver na minha frente e tentar se opor, eu vou passar por cima com um trator ou com um tanque de guerra, fazendo uma analogia com o lado militar de Jair Messias Bolsonaro. E o destino dele? O destino dele é de um número 9, é o fim. O 9 é o fim de um grande ciclo de 9 anos, que é o mesmo ciclo da gestação humana. Então, o 9 é aquele humanitário, é aquele que olha para todos, é aquele que é o paizão de tudo e de todos. Eu vou cuidar, eu faço, eu me entrego, eu abdico da minha história para viver a história dos outros e para cuidar da humanidade. Então, é um número também sem fronteiras, é um número que ultrapassa as fronteiras do país daquela pessoa que vive. Então, ele vai se colocar internacionalmente. Lado negativo, destrutivo de um número 9, cai lá para o outro extremo da ignorância, do egoísmo, eu em primeiro lugar, o resto que se exploda e eu não vou olhar para ninguém, eu vou fazer o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. Doa a quem doer. Olha só, os pináculos do Bolsonaro. Nós todos temos 4 pináculos. Bolsonaro também tem os 4 deles. Quando ele nasceu, ele foi até os 22 anos de idade sobre o número 6. O número 6 fala do paizão, daquele que cuida da comunidade, do grupo e daquele que é o professor, é o mestre. Tem tudo a ver com a política, o número 6. Foi até os 28 anos de idade dele. Nos 14 anos de idade aconteceu um fato na vida do Bolsonaro, que quem conhece ele de perto mais próximo daquele período deve saber o que foi. Mas aos 14 anos de idade aconteceu um fato traumático na vida do Bolsonaro. Eu não sei o que foi. A numerologia mostra que sim, que a vida do Bolsonaro nunca mais foi a mesma. Mais ou menos ali pelos 14 anos de idade aconteceu alguma coisa que foi fundamental numa virada de página na compreensão lá do garoto, do pré-adolescente. Aí, dos 29 aos 38 anos, ele entrou num pináculo 5 de oscilação, muita mudança, altos e baixos, e foi justamente ali nesse período
que ele foi expulso do exército, expulso entre aspas, que ele foi convidado a se retirar do exército lá por causa aquelas questões lá das explosões, das bombas, enfim, que ele tentou explodir lá o exército no Rio de Janeiro. E depois nós tivemos, aos 44 anos de idade, de novo, um episódio extremamente marcante na vida do Bolsonaro. 44 anos de idade, ele estava num pináculo 11, que era assumir liderança e se aproximar das questões místicas e espirituais, dos 39 aos 48 anos de idade. Bolsonaro está com 70 anos de idade hoje, e nos 49 anos de idade, ele entrou de novo num pináculo 5, que vai até os seus últimos dias. Pináculo 5 fala de oscilação, de altos e baixos, de fama e também de tombo, de grandes projetos e de grandes tombos. Então nós temos um período que é um período do guerreiro, mas é um período de grandes oscilações, de altas e baixas, até os últimos períodos da vida dele. E eu vou falar ainda do agosto, do problema que nós temos agora nesse mês de agosto de 2025. Olha só, nos desafios dele, o Bolsonaro tem um desafio aqui extremamente raro. As pessoas com desafio número 0 são em torno de 10% mais ou menos da população mundial. E o Bolsonaro tem desafio 0. Isso aí é o desafio da autoestima extremamente baixa. Mas quando a pessoa com desafio 0, ela levanta, ela fica ereta, ela se coloca perante o mundo, perante os outros, como uma grande estrela, como uma pessoa que tem um potencial extraordinário e tem a capacidade de fazer a diferença no mundo. Mas tu pode fazer agora a tua análise. O desafio número 0 diz que ele tem que ser extremamente humanitário, ele tem que ser extremamente solidário, ele tem que olhar a humanidade como um todo, ele não pode, não deve, poder pode, mas ele não deve separar entre um e outro, entre esquerda e direita, ele tem que olhar a todos, ele tem que cuidar de todos. Quando ele não faz isso, ele sucumbe, ele cai, ele perde, porque é um desequilíbrio extraordinário na vida do desafio número 0. Quando ele abre o coração e quando ele expande a sua visão, aí o universo premia ele com o que tem de mais poderoso, que é o reconhecimento, não só dentro do seu local de origem, mas um reconhecimento internacional. O número 0 é realmente o número dos grandes messias, mas o grande messias ele não pode olhar nem para A nem para B, ele tem que olhar para A e B e ter a soma, o somatório do todo, da individualidade leva para o buraco. Olha o todo, ele transcende e vai e grava o nome dele para a humanidade. Quando ele entra em guerra com determinados setores, ele se ferra. Vamos ao mês de agosto agora de 2025, nós temos aqui um mês crucial na história do Bolsonaro. Aqui pode acontecer problemas seríssimos. Não está descartado problemas sérios com a questão da saúde, mas também tem a possibilidade ali, talvez, de uma prisão ou alguma coisa assim. Mas prisão, se não acontecer em agosto, ele com certeza vai sofrer restrições fortíssimas em novembro e dezembro de 2025. Não passa de dezembro. Se não tiver um problema sério agora em agosto, tem um problema de saúde que pode vir a afetar fortemente, pode ser inclusive fatal. Então essa é a numerologia do Jair Messias Bolsonaro. Está um ano pessoal número 6, que vai até março do ano que vem. E depois de março do ano que vem, ele vai ter um ano ali, depois do aniversário de 2026 até 2027, vai ser um ano se ele passar, e a gente sempre espera, né, que as pessoas tenham saúde e sejam felizes e tenham tempo para refletir sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins que fizeram, para crescer e evoluir, porque essa é a nossa meta aqui no planeta Terra. Mas eles estando com saúde até lá, vai ser um período de grandes desafios do aniversário dele de 2026 até o aniversário de 2027. Ele vai estar enfrentando um ano pessoal número 7. E com uma pessoa de força como ele, não é um ano muito fácil, porque o ano lá vai pedir que ele relaxe, que ele respire, que ele tire o pé do acelerador e que reflita sobre a história dele, sobre a vida dele, sobre o mundo. E isso todo mundo deve fazer num momento ou outro. Fez sentido isso para você? Curte e compartilhe.